Pô, Flávio, eu tô até emocionado, mas chegamos, infelizmente, no último episódio. E eu diria mais, eu diria que chegamos, infelizmente, ao último episódio. Olá, olá! Esse é meu irmão Flávio de Souza. E esse é meu irmão Henrique Stroiber. E nós não somos gêmeos. Alô, alô, Planeta Terra chamando. E olha, último episódio da nossa websérie. Eu não sei se eu tô feliz em receber vocês ou se eu tô muito triste sabendo que chegamos ao fim aqui da nossa websérie. E você, obviamente, já percebeu com quem vai ser esse bate-papo aqui hoje. Henrique Strotter e Flávio de Souza. Obrigado, gente. Oi, pessoal. De nada. Que legal, que bom estar aqui. Então Muito hoje bom, não vai muito ter as perguntas do Flávio de Souza remotamente. Certo. Vai ser ao vivo e a cores, né? E ninguém melhor para terminar este episódio. Aliás, o Henrique Strotter abriu nossa websérie com a Ângela. Olha que moral. É muito chique, né? E vai fechar o episódio. Agora eu queria começar falando para vocês, porque que acontece? No primeiro episódio, uma das perguntas o Flávio comentou, né? Que foi uma pergunta direcionada para o Henrique. Ele falou assim, olha, eu vou fazer uma pergunta agora para o meu irmão. Né? E eu não tenho irmãos, mas se eu tivesse um irmão, com certeza esse irmão seria o Henrique. Então vocês pegaram uma amizade muito forte ao longo desses anos todos, né? Queria saber, vocês lembram quando vocês se conheceram ou como vocês se conheceram? Olha, eu estudei dança com a Mira, que é a ex-esposa do Flávio. E eu acho que no meio desse rolo aí, a gente deve ter se visto. Ah, sim. Né? Bom, não eu vi ele no palco. E a gente deve ter se visto. Falado mas e algumas vezes assim a gente se encontrou e tal, mas a gente ficou bem, assim, ficou se conhecendo mesmo, que a gente fez um primeiro trabalho junto chamado Cabaré. O musical Cabaré, né? Com o Diogo Vilela, Beth Goulart, o Flávio, a Mira. Eu fazia coro. E aí a gente ficou... Foi quase um ano, né? Entre ensaios... Foi ensaiar. A gente saiu 3 meses... Foi 9. A gente fez 6 meses de apresentação e 3 de ensaio. E até tem um fato, assim, que quando tava bombando, a gente tava no Procópio Ferreira, o negócio tava bombando, veio o Collor e pegou a grana de todo mundo. E a gente tinha um patrocinador, né, que era a Davene. E a Davene falou, não dá mais. E acabou a peça com o teatro repleto de gente. Você imagina como eu e o Flávio ficamos felizes. A gente tinha que chegar antes para ensaiar canto, né? E aí mas vocês cantam? Sim, a gente finge. Eu finge que danço. Não, ele dança de verdade. Não, mais ou menos. Na verdade, o que era? Eles precisavam de uma coisa assim. O Flávio fazia um personagem. E aí o personagem cantava uma música. Aí você trabalhou e você cantou muito bem. Né? Muito obrigado. Eu era coro, né? E ainda mais eu peguei mesmo, porque você tem essa cara de alemão e tal. A gente... eu pintei meu cabelo de bem loiro, aí eu fazia um jovem nazista e tal, assim, mas de coro, né? Então, deu certo, mesmo que você tava falando. E eu também tive que ficar loiro. Ficamos todos loiros. E eu era o nazista mau. Personagem nazista mau. E aí a gente se conheceu, mas só que tinha, assim, acho que 39 pessoas. Muita gente. 27 no palco. Sempre tinha muita briga, porque a gente tinha assim milímetros para todos. Tinha horas que todos eles tinham que se movimentar e a gente também. Na verdade, todo mundo, né? A maioria das cenas. E sempre alguém se trombava com alguém, porque cabia 27 pessoas, entendeu? Muito engraçado. E ficou muito bonito o espetáculo. Ficou, né? não. E aí, a partir daí, o Flávio mesmo, que me indicou para fazer o Gloob Gloob. E o Revistinha. Não, o Revistinha. Não, mas porque o Gloob Gloob veio bem depois. O Revistinha, quando não, foi o Revistinha. O Revistinha foi depois do Catavento. Então eu fiz o Revistinha. E aí 87, 88. Nossa senhora. Faz tempo. E acabei apresentando o Revistinha. O Catavento é em 85. Ah, tá. E eu acabei... Ele sabe mais que eu. Com certeza. O Fernando Meirelles falou a mesma coisa. Só preciso pegar um pouquinho do que você tem aí. Mas assim, não é, porque... Pra mim, passou de 2000, assim, pra mim tudo é 80 aí. 90, 80, 70. Não, mas eu tenho até que explicar aqui, porque o pessoal vai achar, mas o Fernando tem quantos anos? 50? Não dá pra ele lembrar do Catavento, porque eu sou de 86.
Ah, tá. Mas o que acontece? Quando eu assistia o Rá-Tim-Bum, passava a reprise do Catavento. Por isso que eu lembro do Catavento. E eu lembro das datas porque eu fui estudar por causa do trabalho todo que a gente tá fazendo, né? Mas, por exemplo, o Revistinha eu não lembro. Então, eu apresentei Mas o Revistinha era mais tarde. Era para adolescente. E era ao vivo também, não era? Né? Que era com o Ney Pessoa. Não era ao vivo? Ao vivo. E ele, inclusive, substituiu o Ney, né? Eu substituí o Ney, que foi sempre a primeira vez que eu... Porque eu fiz uns quadros lá e um dia o Ney quebrou o braço. Ele quebrou o braço e no que ele quebrou o braço de manhã. E tinha gravação à tarde e ele não podia fazer mesmo. Aí me ligaram. Não tinha celular, não tinha nada. Ligaram pra minha casa. Ligaram pra casa da minha mãe. Carta, né? Aí falou, você pode fazer? Eu falei, eu posso. Aí chegou a menina da Cultura Produtora, cheia de texto lá. E eu fiz. E foi a primeira vez que quando eu conheci o Fernando, que nos dirigiu no Castelo. Fernando de Souza? De Souza. Fernando de Souza, que faleceu. que foi não é parente. Não? Foi um grande diretor. Grande diretor, cara. Magnífico. Magnífico. Assim, o cara que tocou ali o castelo ali Com certeza. Na hora do... E ele me viu e falou, você tem muito talento, mas você tem umas coisas que você ainda não sabe fazer e tal. E ele foi o cara que me deu os toques mais simples do mundo. Ele falou, às vezes você tá falando uma coisa e você não tá com a noção do que você tá falando. Eu falei, poxa, mas como é que eu faço? Pega um livro e começa a ler alto. E tenta passar isso para comunicar. E a partir daí ele me deu uma super força. E a partir daí eu comecei a entender melhor a televisão. E aí depois do Revistinha veio o Rá-Tim-Bum. Você fez alguns quadros lá, a gente falou no primeiro episódio. E depois foi o Globo? Isso, sim. Depois foi o Globo. Que, inclusive, eu fiquei sabendo quem deu o nome do programa e o nome dos personagens. Ah, é? É. Quem foi? Flávio de Souza. Foi o senhor, Flávio? Sim, participei da reunião de criação. Ele fez tudo, né, praticamente, né? Fez tudo. Mas agora deixa eu perguntar, por que vocês ficaram tão amigos assim? Uai, teve uma identificação. Sim. De amizade difícil de explicar, né? A gente tem 400 amigos em comum. Isso. Né? A gente continua se encontrando, aniversário, às vezes enterro. Então, lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas, e depois a gente acabou fazendo esses personagens de novo. Uhum. Mas a gente já estava amigo. Né? Já. Mas assim, o que acho que une muito é o teatro, né? Quando a gente começou a fazer... Quando você começa a fazer uma peça, a gente fez a peça. O Flávio fez um tempinho ali, né? Flávio, até você... Sim. Ficar de saco cheio. A peça do Castelo. Do Castelo. Uhum. A peça... E aí você ensaia. Aí você fica... O teatro junta, né? Ou afasta o resto da vida. E Só que você vai ficar com ódio mortal. Muito amigo, então não quer ver nunca mais. Na frente. E aí a gente... E aí a gente teve uma percepção, eu acho que junta, sei lá, que funcionava muito na TV. Mas no teatro, cara, é o lugar, né, deles. Aí a gente começou a se divertir mesmo, porque aí não tinha aquele compromisso todo. Então na TV é menos divertida. Foi. Primeiro que a gente teve que fazer tudo rápido, tudo culpa minha. Tudo que teve de problema. Ele teve que usar barba porque eu tava com barba. Porque você tinha uma outra coisa que você tava fazendo. A gente teve que fazer em 15 dias porque eu tinha um prazo lá para parar. Porque eu ia começar a dirigir. Eu ia ser dirigido pela Marília Pêra numa peça. Então era de tarde, de noite, e assim. Sem pausa para respirar, né? Não, sim. E tudo no contrato, assim. Tinha até castigo. Então eu falei, olha, calma, eu só tenho 15 dias. Tudo bem. Não, é que TV é mais tenso. Gente, numa boa. Não deve ser pra pessoa que, sei lá, pra Glória Pires, né? Que nasceu ali, arrebenta desde o começo. Ali é a casa dela, né? Você chega num estúdio... eu fiz bastante coisa, mas é mais tenso. Envolve um monte de gente que não tá lá pra te assistir. Os caras que querem fazer o trampo, né? Então é diferente, né, Flávio? Sim. Não, fora que tem assim, na gravação, aí tinha que fazer, sei lá, 5 por dia, 3, 4 no mínimo, e tinha texto novo para aprender. No teatro é um texto só.
Então chega uma hora, você não precisa nem pensar, você sai da sua boca, entendeu? Então dá para se divertir, inventar coisa todo dia. E aí você recebe, né, da plateia. O que tem, então. Se tá legal ou não tá legal. Né? E aí a gente conseguiu construir mais os personagens. E aí a gente se viu mais, e aí a gente ficou... Vocês imaginavam que o Tibio e o Peroni ia fazer tanto sucesso? Olha, a gente já tinha feito coisa que fez sucesso, né? Inclusive, o Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum foi um que foi não, assim, o próprio tio, a história o tio Dudu no Mundo da Lua tem gente também. Que vai odiar que eu falei isso, mas é verdade. Foi a primeira vez que teve audiência mesmo, entendeu? E ganhou 500 prêmios. Mas o próprio Catavento já tinha ganhado prêmio, com todas as limitações que tinha. Sim, no Japão. Um prêmio de melhor. Mas ainda, tipo assim, foi um episódio bem especial que eles mandaram, mas tudo bem, ganhou. Mas o Rá-Tim-Bum, assim, era para ter sido comprado para o mundo inteiro. Só não foi porque tinha um problema técnico lá. Na parte da dublagem, e a música estavam grudados, então não tinha como dublar. Você acredita nisso? E o Castelo, na verdade, era para ser o Rá-Tim-Bum 2, porque o Roberto Muletti, que era o presidente, né, da Fundação Padre Anchieta, falou: quer saber, eu vou gravar tudo isso de novo, porque ele não se conformava, entendeu? Tinha assim, a Tchecoslováquia, todo mundo atrás, Estados Unidos, a África do Sul, era assim, do mundo inteiro mesmo. Mas aí a gente acabou inventando tanta coisa nova que eles falaram: não, vamos fazer um programa novo. Mais fácil. Mas não sei, isso é mais fácil. Mas é que ia gravar tudo de novo, entendeu? Ia ter que fazer cenário de novo, ia ser o mesmo custo. Eu acho que tinha que fazer o Rá-Tim-Bum hoje de novo, 2. Chama o Carlos Moreno, chama o Paulo Cotia, chama todo mundo. Então deixa eu explicar para o público assim, fãs do Castelo Rá-Tim-Bum não são fãs do Mundo da Lua. Ou não são filhos... Mas eu gosto muito do Mundo da Lua. É segmentado. A pessoa gosta de todos, mas tem um que assim... É sempre o melhor favorito. programa que já foi feito no mundo. Não, e pra mim o Rá-Tim-Bum é o Rá-Tim-Bum. Com certeza. Mas no caso da sua pergunta ali que você fez lá atrás, do negócio do sucesso, uma coisa eu tive... Quando eu entrei no estúdio nosso e vi a qualidade do estúdio, da qualidade de ideia. Eu nunca tinha visto tanta ideia boa. Sim. Eu realmente... Aí eu fiquei arrepiado. Que eu falei, cacete, que é isso, bicho? Eu entrei assim, aí veio o cara... É um lourinho, esqueci o nome dele. Ele que fazia as coisas de... Os contra-regras eram pessoas maravilhosas. Aí ele pegou e botou umas canetas, assim, né? Pô, isso tem nego aqui, tipo, no microfone, eu não percebi direito. Aí quando eu peguei... As canetas eram gêmeas. Eu falei, cara... Tem um detalhe aqui que ninguém vai ver, as canetas são gêmeas. Eu nunca tinha percebido isso, inclusive. Mas cara, as coisas estão no detalhe. Né? Aí, eu lembro o Burt Lancaster foi fazer um filme com o Visconti. Ele era um milionário. Aí ele abriu a gaveta do quarto dele, era tudo coisa de seda e tal. Ele chamou o Visconti e falou, mas eu vou abrir essa gaveta quando? Ele falou, nunca. Mas você é um milionário e você... As suas roupas são todas de seda. Aí o Burt Lancaster falou que deu uma... Eu não sou o Burt Lancaster, mas aquelas canetas me deram um negócio de falar, nossa, o detalhe. E o grande também, né? Tudo, sim. Né? Aqueles microscópios. Os microscópios eram também, esqueleto, né? Tudo. Esqueleto. Umas coisas que a gente nunca viu. Aí eu fiquei muito... Foi uma hora que eu fiquei assim... e aí eu fiquei louco para ver o castelo. Que eles não deixavam ver porque tinha sido... molhou inteiro, né? É mesmo? Teve uma chuva. Tem coisa que só ele lembra. Cara, teve uma chuva que inundou lá. O estúdio? Não inundou de acabar tudo. Não foi no Ilha? Porque teve uma história com os peixes lá no Ilha, não foi? O Ilha deu treta também, mas no castelo aconteceu isso. Aconteceu alguma coisa assim. Mas lá acontece tudo, né? Na cultura. Pega fogo, inunda. Mas é um lugar, né, de inundação não, mesmo. Lá era pântano. Perto do rio, né? Então ficou fechado um tempinho. Tanto que a gente foi o primeiro quadro, né? Antes foi o Mal e o Godofredo, e depois foi a gente. E aí, um cara, numa pausa, falou, vem aqui ver. E aí eu entrei. Quando eu vi aquele negócio que é Gaudí, assim, naquela escada, e o que eu mais me impressionei é que tinha uns negócios que você fazia assim, se aparecia sua cabecinha na escada. Pra mim foi tão... O quarto do Nino que girava, tal, eu consegui ver aquilo também, pra mim foi... Eu fiquei com uma... Eu não sei, eu achei que ia dar certo.
Você também? Eu também, sim. Mas não o que aconteceu, entendeu? Porque o Rá-Tim-Bum fez, um da Lua também. A gente não imaginava que 30 anos depois a gente ia estar falando desse assunto, entendeu? Porque em televisão não existe isso. Eles jogam tudo fora, né? Tudo é descartável, tudo... Quer dizer, de vez em quando eles catam umas coisas lá no arquivo e mostram, mas uma coisa que fica passando, como era, assim, diariamente, foi a primeira vez, né, que aconteceu. Quais as memórias de bastidores que vocês guardam com mais carinho? E aí pode ser de qualquer programa, não necessariamente só do Castelo. Assim, dos programas, óbvio, da TV Cultura, né? O cara vai pegar... Não, no SBT, quando eu fiz o Carrossel... Sim. Deixa eu ver. Eu tenho uma que foi muito legal e no caso é do Tio Peroni mesmo. Eu gravei um monte, assim, e eu e o Flávio, a gente era muito tranquilo. Nós somos 2 atores ou éramos, né? Não sei que a idade nos trouxe, né? Mas éramos muito tranquilos mesmo, a gente aguentava tudo, né? Não ficava reclamando, porque era puta calor, tá tudo errado. Não, assim, tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado, calor, a gente conseguia andar. Tinha roupa que vocês não ouviam, 6 camadas de roupa, luva de plástico. Mas a gente ficava sentado um do lado do outro assim, quieto. Não tinha jeito, né? E às vezes eu falava pra ele, Flávio, estou tendo uma convulsão histérica, eu quero matar todo mundo. Aí ele falou, não tá com cara. Eu falei, eu não sei disfarçar. E aí veio uma, assim, acho que quase no final ali, veio uma das produtoras com um diploma, assim. Falou, olha, a gente quer ser o seu primeiro fã-clube. E aí eu ganhei um texto de... Nós somos suas fãs, e eram todos os funcionários que trabalharam. Que legal isso. Eu não sei onde tá esse papel. Mas era tudo todo desenhado, bonito pra cacete. Fizeram um negócio. Legal. Fiquei super emocionado, assim. Que assim, eles falaram, olha, você e o Flávio, vocês ficaram... Nossa, foi muito legal ter feito com vocês, que vocês façam milhões de vezes mais. Então. Que bom. Isso foi saber disso. Foi um negócio emocionante. Você tem alguma memória assim? Alguma memória assim? Ou você não tem memória de nada, né? Para mim, foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. E a memória que eu tenho é a lanchonete. A lanchonete sempre foi boa. É verdade. Mas assim, você tinha uma lanchonete? Porque você vai... Eu não vou falar agora de... Tem uma emissora de televisão de São Paulo que não tem bebedouro. Para você, se está com sede, você vai, compra uma água e toma. Viu Rede TV? Viu Band? Viu Manchete? Vamos resgatar, né? E lá não, tinha assim, uma lanchonete, né? E era tudo baratíssimo. E ótimo. E tudo delicioso. Coisa, parecia que a gente tá na casa da tia, sabe? Será que tem ainda? Quente. Eu acho que deve ter mudado. Vamos lá, gente. Vamos na lanchonete da TV Cultura. Chegou uma hora, ela ficou mais industrializada. Assim. Mas tinha especialmente, puta, você lembrou muito bem. Tinha uma coisa, eu às vezes pedia um sanduíche de frango com maionese, que era... Parecia que ela fez a maionese na hora ali, era baratíssimo, né? Era tudo baratíssimo. Barato, café barato. É verdade. E café era de graça, né? Ainda nessa época. Era divertido encontrar as pessoas lá, gente meio de time Peroni, né? Meio. Sempre tinha alguém meio desconstruído. Meio, sei lá, essas coisas que passam em filme, né? É tipo, tô com a roupa, mas tô sem o chapéu. Ou o contrário, com roupa normal, mas com uma cabeça. Gorila. Era divertido isso. Como é que vocês enxergam, uma pergunta mais filosófica agora, né? A evolução do cenário da televisão, desde a época que vocês trabalharam nessa época na televisão, para o que vocês estão vendo hoje que acontece na televisão? Bom, eu não posso responder essa pergunta. Por quê? Porque eu não assisto televisão. Faz alguns anos. Tipo, eu não assisto, entendeu? Eu assisto assim, eu estou na padaria e falo, que interessante, estão representando aquela novela, tá. Mas, ou então eu estou num lugar que a pessoa, o dono da casa está assistindo televisão, então eu fico junto. Mas... Você vê o quê? Não aguento mais. Eu vejo filmes... Na verdade, eu vejo mais agora documentários no YouTube. Que legal. Isso que eu acho sensacional, né? Quando você imaginar... quando você, eu tenho 60 anos. É uma coisa que para mim é inimaginável. Você ir numa casa e o filho não está assistindo televisão ou pedindo para assistir televisão. Meu filho não olha para televisão, assim, porque ele sabe o que ele quer, aonde ele quer e o que ele quer assistir, né? Isso é uma
puta mudança, né? Que você tem a opção do que você quer, né? Ao mesmo tempo massifica, né? A informação, né? Assim, você bitola num negócio, né? É meio feito para isso, né? Para você criar isso. E na coisa infantil, eu tô vendo bastante coisa, né? Por causa dos meus filhos. O que eu tenho visto, assim, não acho, assim, uma evolução enorme, assim. O que eu acho que eles gostam muito do Vila Sésamo. Que o Vila Sésamo, para mim, é um exemplo de programa. Que ele evoluiu sendo o programa. Começou, ele tem 56 anos, não é isso? Acho que tem 50, por aí. E ele evoluiu. Hoje você vê... Mesmo no Brasil, a primeira versão era branca e preta. Então. E aí, isso achei legal. Isso achei que ele evolui, né? No tema e tudo. Mas de resto, não acho que tem essa diferença aí só que eu acho. Bom, o programa Castelo Rá-Tim-Bum tem uma legião de fãs hoje, né? Tanto que vocês já participaram... Você não, mas o Henrique participou de um evento de cientista. Uma vez, tipo, os caras... Aí um monte de cientista... E, cara, que é esse cara aqui, né? Ele fazia um ator, não sei o quê. Os caras não entendendo nada, né? Mas o público que tinha mais ou menos a minha idade... Nossa, achou demais. O que vocês entendem que causou isso? Ou que criou isso? Pra fazer uma galera, tipo... O Henrique tá no táxi, o pai... Meu Deus, cara, você não entende. O cara começa a chorar e... Não, fala com a minha filha, pelo amor de Deus. Encontra você e tal. O que vocês acham que... Putz, por que marcou tanto? Eu acho que... inclusive, marcou mais que o Mundo da Lua. Desculpe, o Rá-Tim-Bum. Porque a parte educativa não era mais do currículo oficial de pré-escola do Brasil, entendeu? Tinha o Rá-Tim-Bum, foi feito a partir disso, e o Catavento também, né? E o Mundo da Lua foi meio assim. E aí no Castelo não tinha, foi uma pessoa assim, que era muito mais moderna, fazia a parte da educação, né? Como se chama? Pedagogia. E ela falou, olha, tem coisas que no Rá-Tim-Bum, eles ficam repetindo. Essas coisas, vermelho, frente e atrás, rápido e depressa. Se a criança não aprendeu com os pais, com os tios, com os vizinhos, com a avó, sei lá, não vai aprender nunca mais. Não precisa, entendeu? Na pré-escola, as pessoas já estão com 5, 6, 7 anos, né? Acho que não sei que horas que começa. Mas agora está terminando aos 6. Pré-escola começa aos 6. Naquela época era até 7, né? E aí ela falou, tem coisas muito melhores para apresentar, principalmente coisas de artes, que esse é o diferencial do Castelo. Tem muita coisa de artes, né? Não só falando disso, como mostrando, né? Tem gente que dança, tem gente que sei lá, que sapateia, fala, tem boneco, é muita coisa. E cada coisa muito bem feita. Eu acho que é isso. Eu vou pegar tudo que o Flávio falou, que é muito... Eu não sabia direito disso, dessa coisa dessa liberdade que teve. Mas aconteceu uma coisa incrível comigo. Domingo. Meus irmãos são músicos. E eu tenho um irmão que é o Guga, e ele mora numa casa legal, assim, com um estúdio. E todo domingo, ele reúne... As pessoas vão chegando. Está sol, vão lá e tal. E vai muito músico. Um monte de músico, e os meus filhos amam porque tem 2 gatos que eles maltratam. Os gatos. Coitado dos gatos, somem quando eles chegam. Inclusive a pequena que persegue o gato. Persegue o gato todo. E o Guga é tão generoso que fala, não, eles têm que trabalhar um dia. Domingo é o dia que eles trabalham. Eles ficam aqui só comendo, então domingo é o dia que eles trabalham com as crianças. E aí eu tava lá, de boa, tava um monte de gente passando, músico pra cacete, som rolando, as crianças e tal. E vi uma mulher fazendo uma comida lá estranha, assim, diferente. Estranha, diferente mesmo. Eu falei, o que é isso? E ela falava castelhano. Aí eu falei, isso aqui é um negócio de Cuba. Aí ela deu uma travada. Não sei o quê. Aí ela falou, me desculpe, mas você é o irmão do Guga, que é o que fez Tibi Peroni? Eu sou. Aí ela... Caiu pra trás. Eu falei, pô, que você viu aqui e tal? Ela falou, não. Você não imagina o que era
o Castelo Rá-Tim-Bum em Cuba. Caramba, cara. Eu não tinha ideia, Flávio. Eu também não. Não tinha ideia que passava. Ela falou, não tinha ideia que passava. Aí o marido dela viu e colou. E ela tinha 40 anos e ele 57. E aí ele falou, eu sei que para vocês pode parecer estranho, eu tenho 57 anos, eu esperava nos finais de semana para ver. Ele devia ter o quê? 20? Eu esperava para ver o Castelo Rá-Tim-Bum. E eu te digo, ela era um pouco mais jovem, mas também não era criança. Sim, sim. A gente ficava lá porque, isso eu vou usar as palavras dele porque eu não tenho lugar de fala de Cuba, né? Cuba está, naquela época, Cuba estava num lugar onde só se pensava numa coisa. E vocês trouxeram a respiração da arte para a gente. Que loucura isso. Olha que loucura. Fiquei um pouco arrepiado agora. Eu te juro. Eu fiquei até emocionado. Foi agora. Nossa, que massa. Ele falou, a gente aguardava para ver arte, porque a gente era forçado de uma certa maneira, empurrar tudo para um objetivo que era geral e o individualismo, isso estou falando nas palavras dele, pelo amor de Deus. Sim. E não deixava, e aí, quando a gente via a arte, a gente... E foi muito importante, eu queria te agradecer. Você falou todo o texto do que todo mundo fala, Sim. né? Parte da minha infância, que ele falou, não é da minha infância, é da minha formação artística. E são 2 artistas plásticos fantásticos que conhecem tudo e não sei o quê. E eu fiquei muito impressionado, assim, muito impressionado quando ele veio, porque eu achei que era uma coisa, passa lá, não, mas passou e eles aguardavam ansiosamente. Nossa, né? que louco. Nem eram crianças. Não eram. Então, isso que foi legal. Então, mas isso é louco porque vocês estão sabendo disso, olha quanto, 30 anos depois. Uhum. E eu acho que daqui mais 30 anos, eu acho que vocês vão ainda ouvir muitas histórias. Com certeza. Essa foi muito louca. Não, essa realmente... Porque passou em outro... Eu cheguei a ver... Tirou do baú essa história. Foi agora. Foi agora. Foi esse domingo, cara. Que louco. Foi esse domingo. Ela estava lá com o filho. E o que me impressionou foi quando o cara chegou. Porque ela não sabia muito a idade. Eu falei, vai, com 14, sei lá. Mas o cara falou, eu tenho 57 anos e esperava para ver arte. Nossa. Na televisão e ver Liberdade, né? Bom, nesse momento aqui, estou muito feliz de saber, conhecer mais essas histórias. É interessante que cada um que senta aqui, eu vou aprendendo e absorvendo mais coisas, né? Eu acho que daqui 30 anos eu vou ser o cara que eles vão me entrevistar como especialista dos programas da TV Cultura. Não, tô brincando, gente. Mas nesse momento aqui, eu iria colocar alguma pergunta do Flávio de Souza aqui para os convidados, né? Como o Flávio está aqui, então eu queria inverter agora o papel. Eu queria que o Flávio fizesse uma pergunta para o Henrique e o Henrique fizesse uma pergunta para o Flávio. E aí vamos começar pelo Henrique, pode ser? Claro. Você tem uma pergunta para fazer para o Flávio? Tenho uma pergunta bem simples, que é muito por causa da minha experiência própria. Como eu fiz bastante coisa na vida, trabalhei em circo, né, como palhaço, em circo mesmo, vivi de locução, dancei, não sei o que lá, todo mundo fala, produzo coisa, todo mundo me faz um negócio desse tamanho, né? Mas a única coisa que eu me sinto é ator. Minha veia principal, e aí transbordou, né? Eu queria saber você, o que você se sente, assim, o que te define? E se é uma coisa que foi desde criança, ou se você foi se transformando? Então, para mim é complicado. Porque eu fiz muita coisa e continuo fazendo muita coisa diferente, né? Mas é porque eu fiz um curso quando eu tinha 6 anos de teatro e artes plásticas. Isso ficou na minha cabeça de um jeito assim que eu só brincava de teatro, eu só pensava em desenhar, porque eu já desenhava bastante, tanto que foi por isso que eu fui parar naquele curso. E tem coisas que eu continuei fazendo, apesar de estar trabalhando. Assim, eu sou principalmente escritor, coisa que eu mais fiz na minha vida, durante 40 anos, ou 42, que o meu filho mais velho vai fazer 44. Então, faz, na verdade, 43 anos que eu escrevi sem parar. E agora eu estou começando a pintar de novo, porque é uma coisa que eu me permiti, entendeu? Eu falei, por que eu não posso pintar? Eu posso, né? Mas é porque antes também não dava tempo. Escrever para televisão é uma coisa
bem complicada. Porque sempre tem pouco prazo para você escrever muito. E é complicado, né? Fazer com qualidade, né? Coisas. Tem programas, por exemplo, na Inglaterra eu sempre vejo, eu fico impressionado porque tem uns programas que são famosos até hoje, que tinha assim 6 episódios por ano, entendeu? Eles ficavam 1 ano fazendo 6. E aí eles tiravam férias, aí eles iam pensar nos outros 6, entendeu? A gente faz 50, 40, 90, né? Tudo emendado. Então, mas é engraçado que o que eu queria mesmo era ser ator. E isso, assim, eu consegui de vez em quando, né? Não, você é. Não, mas eu digo na essência tua, assim. Eu acho que é isso. Eu me sinto ator. Legal. Escrever, principalmente para ganhar dinheiro, né? Que eu fiz na minha vida, né? Já foi. De televisão, não pretendo mais fazer isso. Até alguém me falar, vamos fazer tal. Claro que eu vou fazer. Calma, eu tô tendo uma ideia aqui. Mas eu principalmente me sinto ator. Tanto que quando a gente fez o Cabaré, parecia que eu estava sonhando. Parecia que eu estava em de felicidade? Outra dimensão. Não, porque durante muito tempo eu participei de um grupo de teatro que misturava muitas linguagens. Era teatro de revista, circo, televisão, tudo misturado. E uma das coisas que era meio geral, assim, que todo mundo gostava, era filme musical. E numa época que não estava na moda. Porque era tudo, assim, nos anos 70, era tudo... Né? Tinha que ser sério e etc. E aí, de repente, eu estava num palco enorme, com música ao vivo, 27 pessoas junto comigo, e a luz, você lembra? A primeira vez que a gente fez com luz, parecia assim que estava tomando banho de luz. Era lindo. Uma coisa mais... Eu acho que eu nunca fiz uma coisa tão bonita. Era muito bonito. Então... Eu acho que eu sou mais ator. Muito bom, muito bom. Agora, Flávio, você tem uma pergunta para o Henrique? Eu tenho. Ele já estragou um pouco a minha pergunta, mas eu vou... Mas tudo bem, ele vai complementar. Tempo para reformular a pergunta. Não, assim, é porque uma vez eu fui assistir uma peça dele, e aí eu estava lá esperando, de repente, eles estavam todos fora do teatro, tocando e cantando uma música. E ele estava tocando um cavaquinho? Ukulele. 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 Eu falei, mas o que é isso? Da onde saiu esse ukulele? Eu conheço ele faz 50 anos. Ele não tocava ukulele. Então eu queria entender. Tudo bem, os irmãos dele são músicos, mas ele, até onde eu sei, ele joga futebol, ele dança, ele canta, tudo. Mas eu queria saber de onde veio isso. Você aprendeu? Alguém te obrigou? Você escolheu? Não, eu vou te contar o que aconteceu. Foi muito boa essa pergunta. Eu, como o Flávio disse, a minha família, eu sou a ovelha negra. Tudo, quer dizer, meu pai era advogado, minha mãe era cantora, não foi uma cantora famosa, mas era cantora, e meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo é músico. Todo mundo é músico. E eu sempre quis aprender um instrumento. E eu sempre tentei tocar violão. Só que eu não tinha tempo, e o violão desafinava. Sim. E eu já não sabia afinar, ficava puto, falava, não vai tocar essa porra. E aí depois vinha meu sobrinho e falava, afina aí pra mim. Aí ele afinava, eu tocava um mês, aí desafinava, não vai tocar essa porra. Aí surgiu o afinador no celular. Aí eu peguei o violão, afinei lá tudo, mas eu falei, é muita corda. Aí eu vi um cara tocando um ukulele, fazia trum, trum. Eu falei, caramba, que é isso? Ele definiu pra mim. Isso aqui é um instrumento que uma pessoa que não toca bem pode tocar. Eu falei, por quê? Porque assim, quando você bate as 4 cordas já é um acorde. Pra você fazer o nota dó é só você fazer um dedo. Eu falei, é esse. Aí eu comecei a tocar e eu que inventei da gente tocar que legal. Pra plateia, antes e depois, porque... Eu falei, vou aproveitar. Você vê por que as coisas acontecem. Você falei assim, eles querem, era bom de uma outra. Não, ele quis tocar. Louco, e achou um público de graça lá. E um monte de músico bom. Puta bando de músico bom. Eu podia fazer qualquer cagada. Porque ninguém ligava. E aí eu fui aprender. Eu tirava a mão e ia errando. Aí eu comecei a acertar. Que legal. Aí, porque essa peça tá há 8 anos. Então, 8 anos que eu toco ukulele. Tá mal, mas toco.
Muito bom. Ó, a gente tá quase chegando aqui no fim. Tem um trabalho muito bacana que vocês fizeram da GE para as Olimpíadas, que poucas pessoas conhecem. O que foi esse trabalho? Bom, a gente já tinha esse personagem há muito tempo e começou a acontecer uma coisa com a gente, assim, é que as pessoas que assistiram, quando começou a passar, que passava de manhã, de tarde, de noite, tinha mais público, porque tinha 3 opções, né? Essas pessoas começaram a chegar nos 30 e poucos anos e começaram a ter poder, entendeu? Então, assim, a pessoa que inventava as coisas da GE, de propaganda, de publicidade, era fã do Castelo Rá-Tim-Bum, porque ele tinha assistido quando era pequeno. E aí ele falou, ele tinha uma coisa que era para ser científica, né? Porque o que aconteceu? A GE fez muita coisa para a cidade do Rio de Janeiro de graça. Mas é claro que era uma coisa que eles estavam fazendo para as pessoas também saberem que foi a GE que fez, né? Mas assim, muita coisa. Inclusive com coisas que não tinha no Brasil ainda. Era uma tecnologia... Não sei até se tem ou não. Eu nem sei, mas eu também, porque a gente não é cientista, né? A gente só finge que é cientista. Tem que lembrar disso. E aí ele teve ideia de juntar 2 coisas. Cientistas, Tibio Perônio e a GE, entendeu? Porque a gente tinha que explicar coisas... De uma forma bem humorada. De uma forma que a pessoa acessível, quisesse continuar assistindo. Porque foi feito para o YouTube e para eu assisti, foi muito legal. Né? Não assisti no YouTube. Passou na televisão. Então era uma coisa bem específica, né? E lá na internet, às vezes a pessoa tem assim 1,5 segundo já troca, se não interessou, entendeu? Então tinha que ser uma coisa assim que as pessoas quisessem ver, né? E aí a gente teve a sorte de ser escolhido para fazer isso. E foi o máximo que a gente ganhou inclusive uma roupa nova. Roupa nova. Porque a gente sempre usava uma roupa velha, que já tá velha, certo? E às vezes cabia, às vezes não cabia, dependendo da nossa forma física. Não, a gente usou roupa original. Não foi isso, no final? Foi, no fim a gente conseguiu. Talvez eles fizessem roupa nova, mas aí veio a gente coube na roupa original, olha só. 2 atores em forma, tá certo? Já é uma conquista. Mas aí eles fizeram um cenário totalmente novo, lindo, maravilhoso. A luz que os caras fizeram, incrível. Tá. E o mais louco é que era dentro de uma fábrica da GE, ou seja, a gente estava assim, onde tinham cientistas de verdade. E a gente recebia muitos cientistas felizes que a gente estava lá. Todo entendeu? mundo muito feliz. Uma experiência completamente doida. E a gente deu sorte, porque a gente, no nosso programa, foi aquele cara do Remo que ganhou ouro. Sim. Ah, sim, eu vi isso aí. É baiano, né? Um baiano da Bahia, que super fera. Aí né? vocês fizeram tipo um estudo nele e tal, eu vi isso aí. Sim. Eu lembro dele. E isso o pessoal pode assistir, muito diferente dos programas da TV Cultura, você consegue assistir isso no YouTube. Tá? Então você procura aí Tibio Perônio, GE, alguma coisa assim, vai aparecer. Tem um que inclusive que é em 360. Você faz o 360, isso é bem legal. Porque a gente gravou de uma só vez, né? E foi o primeiro que a gente fez. Tipo um plano sequência. 360 graus, a gente não pode parar, ter corte. Não tem edição nisso, né? Errou, volta. E um texto grande, era difícil. vamos combinar. E a gente conseguiu rápido. Foi rápido. Foi? Eu errei, tava no final, não dando tudo certo. Eu falei, puta, como é que é essa palavra? Aí eu chamei o cara e falei, bota essa palavra aqui, escreve essa porra nessa música. Escreve aí. Foda-se, escreve aí. Aí, só de estar lá eu já lembrei. Sim. Não é? Porque te dá mais segurança, né? Já era. Aí na segunda, com certeza, a gente acertou. Agora, você falou um negócio que me despertou aqui. Teve gente que já achou que vocês eram cientistas de verdade? Muita gente acha que a gente tem um conhecimento. Entendi. Que assim, e eu acho que até é justificável, porque tudo bem, mas o Flávio escreveu. Como o Flávio quando a pessoa sabe que o Flávio é o Tibio, e que o Flávio que escreveu, o cara acha que o Flávio tem um conhecimento, porque escreveu o texto, certo? Mas não é o caso, né? Não, fez uma pesquisa, as pessoas falaram para ele. Fora que lá é tudo muito básico. É o básico do básico. Mas para a escola. Nós fomos até num programa no Flow, né? Sim. Aquele cara super simpático, como ele chama? Sérgio Sacani. Super gente fina. Que levou a ele gente é grande, sério. na verdade. Perguntava coisas como se a gente fosse mesmo cientista. Uma coisa muito engraçada. Ele salvou o programa, porque assim, sim, se a gente...
Mas foi até engraçado, né? Foi bem divertido. Porque eu acho que o Tibio e Peroni também eles vão até um certo ponto. Porque eles são meio tontos, né? É. Porque para não saber as coisas que eles têm que descobrir, eles não são normais, né? Certo? Talvez. No mundo real, Então, sim, mas com eu certeza. acho que isso que faz uma coisa com as crianças, sabe? Porque são adultos que também não sabem coisas que todo mundo sabe. E o meu filho que ligou pro tio Flávio indignado. Indignado. Porque ele tem medo do castelo ainda. Sério? O castelo, assim, ele Sim. não gosta. Ele acha muito escuro. Não tá. gosta. Aí eu tenho, assim, um Tibio e Perônio... Se você botar no YouTube Tibio e Perônio... Às vezes aparece, tem uns, meia dúzia de quadros. É, eu que pus no ar, inclusive. É? Que bom. Põe mais. Eu botei todos, cara. Eu não sei o que aconteceu. Então, às vezes os caras vão tirar. Aí tem um da pimenta. Sei. Tá? É muito bom isso aí. Aí o Otto, papai, por que o tio Flávio te deu pimenta? Ele não gosta de você? Eu falei, não, o tio Flávio me adora, eu adoro o tio Flávio. A gente se adora. Sim. Não, mas e por que ele te deu pimenta? Falei, pergunta pra ele, porque eu não sei responder. Ele te ligou mesmo? Não, ele gravou. Gravou uma mensagem. Ele me perguntando. Aí... Mas tipo assim... querendo me matar, entendeu? Se eu estivesse lá ao vivo, ele ia me socar. Aí o Flávio deu uma explicação. Ator, tudo de mentira, não sei o que, não sei. Ele mais ou menos acreditou. Porque pra ele ainda é real, né? Não, mas eu vi lá. Mas ele quer, o sonho dele é fazer, eu vou fazer com ele. Ele quer fazer essa cena. Que legal, ele que legal. Fazer. Eu ainda vou armar essa aí, que tá... Tô meio complicado de vida assim, mas eu quero... Ele é louco pra fazer a cena da pimenta. Ó, como a gente não vai ter desenho hoje, porque vocês já desenharam aqui nos episódios, a gente tem o quiz pra saber o quanto vocês sabem de Tibio e Peroni, obviamente, né? Todo mundo que vem aqui tem o quiz. Como é que o pessoal chamava o quadro de vocês no Castelo Rá-Tim-Bum? Vocês lembram? Uma não, duas. Tem uma pessoa que se interessaria muito por isso. Isso aí, muito bom. Os irmãos Tibio e Peroni possuem uma marca que é possível identificar quem é quem. Que marca é essa? Na perna tem um T e um P. Sabe por que eu sei? Não. Porque eu que inventei. Só por isso. Mas que não é muita vantagem você ter inventado, que você esquece também. Não. Isso é verdade. Esquece por tudo. acaso eu inventei. Qual experimento que o Tibio e o Peroni nunca fizeram? O voo das borboletas, o fantástico, o maravilhoso, o sensacional, o voo das borboletas. E por quê? Porque o Tibio é um chato, galocha. Cara, vocês precisam fazer esse experimento ainda, isso ia ser genial, cara. Vocês sabem que ia explodir isso no YouTube se vocês fizessem isso. É verdade. Qual que era o bichinho de estimação do Tibio e Peroni? Tatatossauro! Nunca visto. Sim, nunca visto. Ó, qual que era a frase que normalmente era o Tibio que perguntava quando o Peroni perguntava, mas por que a gente vai fazer isso? O que o Tibio respondia? Eu não lembro. Lembra? Normalmente, não, mas por que você quer fazer isso? Mas por quê? Pra que você precisa disso? Eu sei. Tudo pelo bem da ciência. Ó, vocês gabaritaram aqui, ó. Eu acho que vocês foram os únicos que gabaritaram, hein? Você facilitou pra gente. Pra gente fechar, gente, o título desse episódio é O Irmão que Eu Escolhi. Vocês acham que essa frase representa a amizade de vocês? Sim. É engraçado. Mas eu acho... Porque a gente não escolheu ser irmão, entendeu? A gente se tornou irmão e a gente continuou sendo irmão porque a gente escolheu. Tudo bem. Depois a gente foi escolhido. Mas a gente foi escolhido. Né? Pra ser. A sorte... não, isso pro castelo. Eu digo da amizade de vocês. Não, então... sim, eu acho que veio por isso. E acho que o título total esse, né? A gente se chama de irmão, tá? Né? Não tem... Ele é o tio mesmo. Sou o tio Flávio. Tio Flávio do... Você esqueceu de falar. Do tio Flávio, por que você tio Flávio, por que você deu pimenta para o papai? Tipo, meio maquiavélico. Ainda bem que não foi ao vivo, porque eu ia ficar sem graça.
Eu ia achar que... Ai, gente. Ó, gente, eu tô super feliz. Terminando aqui a nossa série, tô super legal. emocionado. Muito legal. 12 episódios. E eu preciso, claro, fechar com um agradecimento aqui pro Flávio que ter topado entrar nessas doideiras que eu tive aí. Flávio, vamos fazer umas coisas meio malucas aí. Ele abraçou isso e, ó, conheci um monte de gente bacana do Rá-Tim-Bum, do Mundo da Lua, do Revistinha, do Catavento, do Ilha Rá-Tim-Bum. Esqueci algum? Do Castelo Rá-Tim-Bum, que são 6 programas, gente. Sim. Eu acho que eu conheci quase todo o elenco de todos os programas. Pô, que legal. Quase todos. Então, Flávio, obrigado. Imagina. Por essa oportunidade de ter acertado. Convite. Se você não tivesse inventado isso, não ia ter tudo isso. Fora o livro que vai existir, né? Fora o livro, que estamos programando para o primeiro semestre de 2024. Poxa, que legal, livro multiplataforma, que vai ter o depoimento de muito mais gente ali. Porque assim, na série ainda a gente conseguiu trazer pouca gente. Então a gente já tem mais de 60 depoimentos que vão estar no livro em vídeo. Legal. Tem assim, mais de 16 horas de conteúdo que vai... Já captaram? Já. Pô, que legal. Então... Flávio, obrigado, tô muito feliz, muito emocionado mesmo. Agradecer meu pai que tá aqui gravando, sempre fazendo as gravações. A Anne que tá sempre aqui acompanhando, vendo se eu tô bem na foto. Pessoal, você vê a iluminação, vê o cenário, fazendo as perguntas. Ela me ajuda com as perguntas também, muita coisa. Pergunta isso é legal e tal. Então, gente, eu espero que todos vocês tenham gostado da série. Se você não acompanhou algum episódio, é só voltar ali no primeiro, onde a gente conversa com a Ângela e o Henrique e vai seguindo aí todos na sequência, 12 episódios. Espero que todos gostem. Não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar, certo? Certo. E temos o livro também. Você pode acessar o site para ter mais informações sobre esse projeto. É terrachamando.com.br. E agora vamos que eu acho que tá na hora desse foguete pousar na Terra de novo, né? Tá certo. Foi uma viagem muito louca. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. E agora? Bom, e agora que temos o livro, né, Flávio de Souza? Mas olha... Sim, o livro. Eu queria falar, olha, você é a cara do Luigi, cara. Você podia fazer esse personagem aqui. Cara. O bigode tá perfeito, né? O nariz, eu acho também. É muito engraçado, cara. Olha, é igualzinho. Gente, não é igual? Olha isso. Tá bom. É igual, já entendi que eu sou igual. Bom, Flávio, agora a gente tem o livro. Temos que trabalhar no livro. Sim, vamos lá. Temos que ver onde lançar, como, quando... tem bastante coisa para ver. Porque a gente sabe. Porque a gente já sabe, né? Então vamos para esse próximo desafio. Certo, vamos lá.